Pessoal, tudo bem? Então, vamos hoje para nossas aulas 31 a 33 de gramática, seleção e combinação de palavras. Olha só, aí a gente tem alguns critérios, né, para seleção de palavras. Quais são eles? Bom, primeiro, a precisão conceitual, óbvio, né? A gente tem que saber o que significa direito à palavra para colocar em determinada oração. Prestígio social, então, assim, dependendo do texto, eu vou ter que selecionar palavras que tenham mais prestígio, palavras que tenham menos prestígio social, né? Tipo gírias, palavras extremamente formais, etc. A sonoridade, sabe? Cacófato, por exemplo, eu nunca ganhei nada. Então, essas coisas têm que ser evitadas, tá? A compreensibilidade, né? Então, assim, isso daí vai mostrar qual é o teu repertório linguístico, né? Então, se você coloca coisas que são realmente compreensíveis no seu texto, tá? E o efeito retórico, né? Então, assim, a gente, dependendo do que a gente quer dizer, a gente pode querer causar ambiguidade, ênfase, humor. Então, aí, esses são efeitos retóricos que a gente pode colocar no nosso texto, tá bom? Bom, aí o que acontece? A gente tem também como mecanismos, né, para combinação de palavras, a compatibilidade de sentido, né? Então, assim, se a gente tiver dois ou mais termos que tenham relação entre si, né? Não adianta você colocar uma coisa, sei lá, você está falando de uma plantação de batatas e você colocar alguma coisa que tem a ver com o açougue do seu Zé, né? Então, assim, não tem muito a ver, tá? A concordância, óbvio, né? Masculino, feminino, singular, plural, essas coisas todas. A regência, né? Se vai ter ou não crase entre dois termos. Então, saber se o verbo é transitivo direto ou indireto é importante. Olha a análise sintática aí, que eu sempre falo para vocês, tá? A colocação, né? Para a gente não ficar fazendo orações com sentido, com ordem inversa, tipo, né, o hino nacional ou falas do mestre Oda, né? Porque a ordem inversa causa complicações na hora do entendimento, e a entonação, que é o uso correto de vírgula, né? Porque a vírgula ela é muito importante, porque ela vai te indicar pausa, ela vai indicar uma lista, ela vai indicar N coisas que vão contribuir com a entonação do nosso texto, tá? Bom, agora, aqui é importante esse parágrafo, tá? Então, há enunciados em que, apesar de todos esses indicadores de correlação, é impossível estabelecer de modo seguro qual articulação e o sentido pretendido pelo enunciador, porque são aquelas frases ambíguas, isso a gente precisa evitar, tá? Então, a gente tem que escrever de uma forma que seja objetiva, uma forma que seja muito clara, para que o leitor não tenha que se esforçar absurdamente para entender o que a gente está escrevendo, tá? Então, não adianta querer usar, porque aquela palavra é bonita, eu vou pôr aqui, mas eu sei o significado. Eu sei fazer eu sei fazer a concordância, eu sei qual é a regência. Não, então usa outra, né? Então, assim, para não correr esses riscos de ser mal interpretados, tá? Então, aqui, ó, veja bem. Aqui é um encadeamento de um período composto, tá? Então, olha só, a gente precisa pôr na cabeça esse encadeamento aqui, ó. Então, olha só, é muito arriscado descuidar-se desses elementos, pois seu texto pode ficar totalmente sem sentido. Então, vocês estão vendo? Ele segue uma ordem, nesse caso, uma ordem no sentido horário, né, que eu coloquei aqui, para que possa ter sentido tudo. Porque, por exemplo, imaginem que eu coloque assim, totalmente sem sentido, descuidar-se desses elementos é muito arriscado, pois seu texto pode ficar. E aí? Completamente nada a ver, né? Então, a gente tem que respeitar esse encadeamento de termos, de orações, né, de palavras na frase, tá bom? Então, agora, bora fazer exercício da apostila e depois a TM, tá bom? Beijo, até o próximo.